Sejam todos muito bem-vindos a este guia básico de Lorcana. Neste guia eu irei explicar os aspectos básicos do jogo, assim como a estrutura das cartas para que consigam jogar o vosso primeiro jogo de Lorcana sem qualquer problema. Para quem não conhece, Lorcana é um TCG, portanto um Trading Card Game, assim como Pokémon, Magic e muitos outros jogos. Este jogo é feito pela Ravensburg com a licença da Disney, portanto Lorcana é um jogo com todas as personagens da Disney que vocês conhecem de filmes e séries que todos nós gostamos. Geralmente este jogo é jogado 1 contra 1, portanto um jogador contra outro jogador, onde ambos têm os seus turnos alternados e ambos tentam chegar a 20 de lore, que é os pontos de vitória deste jogo. Quem chegar primeiro a 20, ganha o jogo. Durante este vídeo vão reparar que eu vou me referir a muitas das coisas em inglês. Isto é porque o jogo ainda não tem uma tradução oficial para português. No entanto, eu vou tentar fazer umas traduções meio diretas para ajudar na compreensão das mecânicas ao longo do vídeo. Sem mais demoras, o meu nome é Dota e vamos passar ao guia. Antes de saber como jogar, temos de saber o que representa cada aspecto das cartas, e por isso, vamos falar delas primeiro. Vamos começar a falar das characters, sendo estas as personagens que todos nós conhecemos dos filmes e séries da Disney. Começando pelo canto superior esquerdo, temos um número. Este é o custo para jogar a carta. Todas as cartas têm um valor que tem que ser pago usando Ink, que é o recurso usado neste jogo. Por agora, lembrem-se apenas que as cartas têm um custo. Mais à frente, iremos falar sobre ele. Ainda neste tema de recursos, à volta deste número podem haver um símbolo dourado. Algumas cartas não têm este símbolo. A diferença será que as cartas que têm podem ser usadas como recurso. Mais uma vez, iremos falar de recursos mais à frente no vídeo. Depois temos a arte da carta. Não influenciam o jogo, mas são incríveis. Agora mais abaixo podemos ver o nome da personagem, seguido as letras mais pequenas do título. Isto é uma diferença importante para manter em mente devido a algumas mecânicas no jogo. À direita do nome temos a Strength, ou força em português, e o Willpower, força de vontade. Estes valores são usados, maioritariamente, nos chamados Challenge, desafios, que iremos ver mais tarde na demonstração de uma partida. Como podemos ver, por detrás do que acabámos de falar, há uma faixa de uma cor juntamente com um pequeno ícone logo abaixo do título. Em Lorcana temos um total de 6 cores, com nomes específicos. Estes seriam âmbar, amarelo, amatiste, roxo, emerald, verde, rubi, vermelho, sapphire, azul e por fim, steel, cinzento. Isto é uma característica bastante importante, pois cada deck apenas pode ter no máximo 2 cores diferentes. Existem também cartas que têm 2 cores. Isto significa que apenas podem ser usadas em decks que usam uma combinação de ambas as cores. Logo depois temos as classificações. Estas indicam algumas características da personagem que podem ser relevantes para alguma habilidade. Por exemplo, todos os heróis ganham mais 1 de força. Agora temos a Rulebox, caixa de regras. Aqui será onde encontramos todas as habilidades da carta, assim como o Flavor Text. Pequenas frases que podem ou não estar ligadas à história do jogo. Finalmente, o que nos faz avançar no jogo. Estes pequenos símbolos indicam o quanto lore esta personagem nos dá quando faz quest. Não se preocupem, irei explicar o que é quest mais à frente no vídeo, na parte onde temos uma demonstração do jogo. No fundo da carta, à esquerda, podemos ver o nome do artista, o número da carta barra número total de cartas no set, a língua da carta e o número do set. Por fim, a raridade da carta. Neste momento, temos 5 raridades normais, sendo comum, incomum, rara, super rara e lendária. Depois temos épicas, enchanted e iconic, que são todas elas mais raras do que lendária, e são mais raras entre elas na respectiva ordem. Estas são altares de cartas também disponíveis nas raridades normais. E por fim, temos as promos, ou cartas promocionais. Estas têm diversos símbolos e podem ser dadas em ligas semanais, parques, eventos especiais, etc. Agora falando nas actions, ações em português, toda a sua estrutura é similar a uma personagem, excepto a ausência de uma chamada statline. Esta seria a Strength, Willpower e Lore da carta, e terem sempre a classificação de action. Todas as ações vão ter na rulebox alguma habilidade, ao contrário das personagens que é possível não terem absolutamente nenhuma. Songs, ou músicas em português, são no fundo das actions que já falámos anteriormente, mas com um detalhe muito importante. Nas classificações vão ter a tag Song. Ao contrário das actions que temos sempre de pagar o seu custo para o jogar, as songs, para além de poderem ser pagas com a nossa ink, elas podem ser cantadas com as nossas personagens. Isto seria virar uma personagem de custo igual ou superior em vez de pagar o seu custo. Fica com isto em mente que irei explicar mais à frente no exemplo de jogo. Itens são parecidos com as actions na sua composição. Não têm Strength nem Willpower, não têm Lore, no fundo apenas têm a habilidade descrita na rulebox. No entanto, ao contrário destas, os itens ficam em jogo até serem removidas de alguma forma, seja tu mesmo ou o teu adversário. Com isto dito, os itens podem ter efeitos que ficam sempre ativos, efeitos que acontecem apenas quando entram
e efeitos que podem ser ativados mais tarde. A primeira coisa que salta à vista nestas cartas é que parecem que estão de lado. Vamos ajustar isso para ler a carta como deve ser. Agora sim, as locations, ou localizações em português, são as cartas que mais se destacam em relação a todas as outras em termos de composição. Bem, para começar elas já vêm de lado. Estas têm um custo, tal como todas as outras cartas, e abaixo um símbolo que já conhecemos, o Willpower. Mas agora vemos do lado oposto um símbolo novo. Este seria o custo que temos de pagar para mover uma personagem nossa para esta location. Estar numa location pode dar bónus às nossas personagens, que é o exemplo desta, que ao lermos a rulebox, se tivermos apenas uma personagem dentro desta location, esta personagem ganha mais 2 de Willpower e mais 1 de lore. E agora, mesmo ao lado, temos o símbolo de lore tal como nas personagens. A diferença é que uma location vai nos dar este lore no início de todos os nossos turnos automaticamente, enquanto estiver em campo, claro. Enquanto que uma personagem tem que se esforçar um bocadinho mais para nos dar estes pontos tão importantes. Para jogar este jogo vais precisar de 3 coisas. Um deck, de no mínimo 60 cartas, dados e um papel e uma caneta para registar os pontos de ambos os jogadores. Nota em relação ao deck é que este deck apenas pode ter 2 cores e apenas podes ter 4 cópias da mesma carta no teu deck. Em cartas que tenham 2 cores, apenas podem ser jogadas em decks que contenham essas 2 cores. Isto é, por exemplo em Amber Steel, apenas podes jogar com cartas de 2 cores que tenham Amber e Steel. Uma carta que tenha, por exemplo, apenas Steel não pode entrar neste deck. No início de cada jogo, há 3 coisas que temos que fazer. Baralhar o nosso deck, oferecer o deck depois de baralhado para o nosso oponente partir, e por fim, escolher quem vai primeiro. Nesta parte de escolher quem irá jogar primeiro, não existe uma regra oficial definida de qual o método utilizar. A única coisa que é dita é que tem que ser um método aleatório em que ambos os jogadores concordem. O método mais utilizado seria o lançamento de algum dado e quem obtiver o maior resultado é quem escolhe quem vai primeiro. No entanto, confirmem sempre com o vosso oponente qual o método que vai ser utilizado. Juntando os 3 passos, teríamos algo como isto. Vamos então baralhar o nosso deck, assim como o nosso oponente. Damos o deck a partir, também conhecido como cortar o deck, em que nós também fazemos o mesmo com o deck do oponente. Aqui vamos então lançar os dados. Eu tiro 7, agora o nosso oponente vai também lançar os dados, tira 11, por isso é ele que escolhe quem vai primeiro. Agora que temos os nossos decks baralhados e sabemos quem vai primeiro, vamos poder passar para o Mulligan. Nesta fase, vamos buscar as 7 cartas do topo do nosso deck para a nossa mão. De seguida, podemos então escolher quais é que nós não queremos manter. Colocamos essas mesmas cartas viradas para baixo em cima da mesa e anunciamos quantas é que nós não queremos ao nosso oponente. Isto serve para ficar claro quantas cartas é que nós agora vamos buscar de volta ao topo do nosso deck para repor essas mesmas cartas que nós não queremos. Neste caso, 3. Depois de ter novamente 7 cartas na mão, agarramos nas cartas que nós dissemos que íamos mandar fora, voltamos a meter no baralho, baralhamos, voltamos a dar ao nosso oponente para partir o deck e então temos o Mulligan feito. Durante todos os nossos turnos temos 5 etapas. No entanto, apenas as primeiras 3 têm que ser feitas nessa precisa ordem. Estas sendo as chamadas Ready, Set, Draw. Na fase de Ready, todas as cartas que nós tínhamos viradas na horizontal voltam para o seu estado vertical. Na etapa 7, qualquer carta com efeitos de, no início do teu turno, alguma coisa acontecem neste momento. E todas as cartas que tinhas do último turno passam agora ao estado de Dry, ou secas em português. Isto é, elas agora podem ser exerted, ou viradas na horizontal, para qualquer tipo de efeito que assim seja necessário. E por fim, Draw, isto é, ir buscar uma carta do topo do teu baralho para a tua mão. Nota importante, se fores o primeiro jogador, no teu primeiro turno não vais buscar esta carta. Agora na fase principal do teu turno, deixas de ter qualquer ordem para fazer o que quer que seja. E ainda podes fazer Ink e Act, sendo que Ink podes fazer apenas uma vez por turno, e Act podes fazer qualquer número de vezes, desde que tenhas Ink, o recurso principal deste jogo, para o fazer. E agora vamos ver como estas duas ações se ligam entre elas. Vamos começar pela ação de Ink. Fazer Ink é colocar uma carta da vossa mão na vossa Inkwell, nesta zona aqui mais abaixo. Lembra-se daquelas cartas que eu falei no início do vídeo com este símbolo? Exato, apenas cartas com este símbolo dourado podem ser usadas para ir para a vossa Inkwell. Estas cartas também são conhecidas como Inkables. Como é que então colocamos esta carta na Inkwell? Muito simples.
Revelamos a carta ao nosso oponente para comprovar que de facto esta é uma carta Inkable e colocamos na zona da Inkwell virada para cima. Quando passamos o turno para o nosso oponente, viramos esta carta com a face para baixo. Uma vez que uma carta vai para a Inkwell, ela não sai de lá até ao final do jogo. Para além disto, sempre que inkamos uma carta da nossa mão, ela vai entrar na vertical. Isto é, este recurso ainda está disponível para ser utilizado durante este turno. Quando queremos jogar alguma carta, olhamos para o custo, viramos essa quantidade de ink na horizontal, isto é, exert, para sinalizar que aquele recurso já foi utilizado e por isso não pode voltar a ser usado durante este turno. No vosso próximo turno, durante a fase de ready, a vossa ink vai voltar a ficar na vertical e por isso disponível para voltar a ser usada. Aqui é onde podes jogar as tuas cartas, sendo que characters, locations e itens, depois de pagares o seu custo de ink, irão ficar na mesa, enquanto que actions e songs, depois de fazer o seu efeito, vão para o discard. Uma personagem, quando é jogada, ela fica no estado wet, ou molhado. Isto porque quando nós jogamos uma personagem é como se estivéssemos a pintar numa tela. Personagens neste estado não podem dar challenge, não podem questar, nem podem cantar nenhuma música. No turno seguinte, ao serem jogadas, durante a set phase, no início do vosso turno, todas estas personagens passam ao estado dry, ou seco em português. Isto é, podem fazer todas as ações que eu referi anteriormente. E por falar nisso, Quest, Challenge e Singing são 3 das ações que as tuas characters podem começar a fazer depois de estar dry. Começando por Quest, que é isto que te leva à vitória, ou aventurar em português. Quest é dar exert a uma das tuas characters, portanto meter na horizontal, para ganhares o lore que está presente no lado direito da rulebox. E lembrando que o primeiro jogador a chegar aos 20 de lore é o vencedor da partida. Depois temos Singing, ou cantar em português. Lembra-se das músicas que falámos anteriormente? Estas cartas, ao invés de termos que pagar sempre a ink para as jogarmos, podemos dar exert a uma character que nós tenhamos em campo já dry, de custo igual ou superior, e assim jogamos esta song de borla. Isto pode ser útil para poupar ink para podermos jogar mais characters, itens, locations ou mesmo outras ações que não sejam músicas. No entanto, isto de virar personagens para dar quest e para cantar tem o seu risco. Isto porque existem os challenges que vamos agora falar. Alone at last. Os challenge ou desafios em português é quando damos exert numa das nossas personagens para ir desafiar uma das personagens do nosso oponente que está exerted. Isto quer dizer, sempre que viramos uma personagem na horizontal para fazer qualquer efeito, estamos a expô-la a este risco. Então, como é que este challenge funciona? Primeiro, tal como já disse, temos que dar exert na nossa personagem e selecionar uma personagem que também está virada do oponente. Depois, ambas as personagens dão dano uma à outra igual ao seu poder. Depois marcamos o dano que foi causado em ambas as personagens com o nosso dado. E por fim, se o dano marcado for maior ou igual ao willpower, essa personagem é removida, ou também chamada de banish, e é colocada no discard. Nota que o dano em Lorcana não é removido da personagem a não ser por algum tipo de efeito que alguma carta diga. Isto é, se fores dar challenge, por exemplo, a uma personagem, o dano vai continuar na personagem quando passares o turno e durante os próximos turnos até que ela seja removida de alguma forma. Isto quer dizer que podes dar challenge com uma personagem e caso o dano não seja suficiente, podes terminar com, por exemplo, uma action, uma song ou qualquer efeito que também dê dano para dar o dano total necessário para dar banish numa character que assim queiras. Agora, em relação às locations, todas as regras de challenge continuam a ser aplicadas, tendo em conta que elas já entram exerted, tendo em conta a maneira como elas estão impressas na carta, elas podem sempre ser challenged. Tendo em conta aquilo que já vimos anteriormente, as locations não tendo strength, não dão damage durante um challenge. E é isso para este guia básico de Lorcana, espero que tenham gostado. Alguma dúvida podem escrever nos comentários, assim como entrar no WhatsApp e no Discord da comunidade, fazer perguntas por lá e interagir no geral. Agora no final do vídeo vou deixar uns clipes de um jogo mesmo, tanto na vida real, para verem como é que um turno se enrola e todo o processo de jogar um jogo. Não se preocupem, não vai ser 40 minutos de vídeo, nem de clipes, provavelmente 1 minuto, só para terem uma ideia de como é que se joga, ok? E é isso, da minha parte é tudo, espero que tenham gostado, divirtam-se a jogar e até uma próxima.